Bora fazer uma viagem no tempo lá pro coração da Grécia Antiga pra gente tentar desvendar os segredos dos famosos oráculos. Mas ó, esquece aquela ideia de só ler a sorte. A função de verdade dessas vozes divinas era muito, mas muito mais profunda e poderosa do que a gente imagina. E a gente vai descobrir o porquê. Para começar, vamos logo para a parte mais dramática da coisa. Imagina só, reis e generais apostando impérios inteiros na palavra dos deuses. Mas e se essa palavra fosse uma armadilha? Essa aqui é talvez a profecia mais famosa de todos os tempos. O rei Creso da Lídia, um cara podre de rico e super poderoso, queria saber se devia ou não ir para a guerra contra o Império Persa. A resposta que ele recebeu lá do oráculo de Delfos parecia um sinal verde, sabe? Quase um vai que é tua, Creso. Só que a resposta era perfeitamente ambígua. E aí fica a pergunta, né? Era uma previsão de verdade ou era uma armadilha na linguagem que jogava toda a responsabilidade de interpretar a coisa direto nas mãos do rei? E o desfecho é trágico. Creso foi para a batalha super confiante e acabou completamente derrotado. O grande império que caiu foi o dele, o da Lídia. Tecnicamente o oráculo acertou, né? Mas a interpretação do rei foi simplesmente catastrófica. Isso já mostra de cara o poder e, claro, o perigo da sabedoria que vinha de Delfos. Tá, mas como é que funcionava exatamente esse lugar, que podia ser lá o destino de nações inteiras? Vamos dar uma espiada nos bastidores do oráculo mais famoso de todos, o de Delfos. Delfos não apareceu assim, do nada. A história do lugar se estende por séculos. Desde o início do culto ao deus Apolo, passando por construções, destruições, reconstruções, esse lugar foi um ponto central, um centro nervoso do mundo grego por quase 1000 anos. E no centro de tudo isso tinha uma figura fundamental, a Pítia. Era por meio dela, uma sacerdotisa escolhida a dedo, que o deus Apolo supostamente falava. Ela entrava em uma espécie de transe, tem gente que diz que era por causa de uns vapores que saíam do chão, e ali ela soltava as palavras do deus. E não era só chegar e perguntar, não. O processo todo era um ritual super sério, super estruturado. Tinha etapas bem claras. Primeiro, a purificação. Depois, uma oferenda, um sacrifício para agradar o deus. Aí sim a pergunta era feita aos sacerdotes. E só então a Pítia falava a resposta, que os sacerdotes interpretavam e muitas vezes entregavam em forma de poesia. E é aqui que a gente chega no ponto principal de toda essa nossa conversa. A gente está acostumado a pensar em oráculo como sinônimo de previsão, mas a palavra que os próprios gregos usavam para isso conta uma história bem diferente. A palavra que a gente usa, oráculo, vem do latim oraculum, que tem a ver com falar. Isso reforça a ideia de uma declaração, uma profecia. Ok, mas essa é a versão romana da coisa, e a palavra original em grego. Então, os gregos usavam a palavra chresmos. À primeira vista, parece só um detalhe de tradução, mas, gente, a raiz dessa palavrinha muda completamente o jogo e revela a verdadeira intenção do que rolava lá em Delfos. E aqui está o pulo do gato. Cresmos vem da raiz cre, e cre não quer dizer prever ou falar. Significa aquilo que é útil, o que é necessário. De repente, a perspectiva vira de cabeça para baixo. É exatamente o que essa pesquisadora, a Ivonete de Souza Rabelo, resume de forma perfeita. O objetivo principal não era só adivinhar o que ia acontecer. O ponto-chave é que o oráculo dava uma orientação. Ele dizia o que era necessário ou útil fazer numa situação para conseguir alcançar um objetivo. Beleza. Então, se os oráculos eram mais um guia do que uma bola de cristal, qual foi o efeito disso na prática? Como é que essa consultoria divina acabou moldando a civilização grega? A influência era absurda. Dá uma olhada nisso. Delfos dava pitaco em simplesmente tudo, desde a fundação de cidades novas, a tal da colonização, até como levar uma guerra, criar leis e até mesmo em religião e nas artes. Era uma força que centralizava e dava legitimidade para todo mundo grego. Um dos exemplos mais claros disso é na colonização. Antes de fundar uma cidade nova em qualquer lugar do Mediterrâneo, era regra consultar Delfos. O oráculo não dizia, vocês vão ter sucesso. Não. Ele dava instruções práticas. Dizia o que era útil e necessário fazer para que o projeto desse certo. E com isso, ajudava a espalhar a cultura grega por aí. Mas, claro, o mundo muda. E as nossas preocupações também, né? O oráculo de Delfos não ficou parado no tempo, não. Ele foi se adaptando e acabou virando um espelho das ansiedades de cada época.
Olha só que mudança interessante. Lá no começo, as perguntas eram grandiosas, coisa de interesse coletivo, feitas por cidades inteiras. Centenas de anos depois, já sob o domínio de Roma, as perguntas que chegavam em Delfos eram muito mais pessoais, mais do dia a dia. E o que isso mostra para gente? Que a necessidade humana de ter uma orientação, de saber qual é o próximo passo útil ou necessário, continuou ali firme e forte. O que mudou foi só a escala das perguntas, do coletivo para o individual, da cidade para o cidadão. E isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final. Essa busca por um pouco de clareza no mundo cheio de incertezas, isso não tem época. Das decisões de reis a dilemas pessoais, a gente está sempre buscando uma orientação. O que nos faz pensar? Com toda a complexidade do nosso tempo, se Delfos ainda estivesse funcionando, que tipo de orientação útil e necessária a gente iria buscar? Fica aí a pergunta.